O milionário sem memória só acredita na vida após mendiga negra salvá-lo sozinho? Quando Kimon abriu os olhos pela primeira vez em 6 anos, tudo o que ele conhecia havia desaparecido. A luz do hospital ardia como chamas, e o cheiro de desinfetante o envolvia. Ele não sabia seu nome, não sabia quem eram as pessoas ao seu redor, mas uma coisa era clara: ele estava vivo. Um milionário sem memória, pensou, tentando juntar os pedaços de uma vida que parecia feita de sonho e pesadelo. A primeira imagem que se destacou foi a de uma mulher, Yen Song, seu rosto marcado por um misto de alívio e dor, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ela se aproximou, os olhos brilhando com emoção, um amor antigo misturado a cicatrizes profundas que ele não compreendia. Ao sair do hospital, Kimon foi recebido com abraços emocionados de familiares que pareciam estranhos. A confusão tomou conta dele. Quem sou eu? A pergunta ecoava em sua mente. No fundo, ele sabia que algo está. Em cada esquina, sombras do passado aguardavam, prontas para lançá-lo em um abismo sem fundo. Yan, seu filho adolescente, tentava ser o mediador. Ele sorria com um esforço nervoso, uma máscara que escondia a revolta e a tristeza que sentia por ter crescido sem um pai. A gente pode se dar bem, pai, dizia, tentando deixar claro que desejava uma conexão. Kimon olhava para ele, tentando sentir a paternidade que deveria transbordar em seu coração. Mas não havia nada, apenas um vazio, um eco distante de momentos não vividos. Yen Song, por sua vez, carregava o peso da traição e abandono. Ela sempre o amou, mas também odiou o silêncio de sua ausência, o fantasma que havia deixado em seu lugar. A cada palavra trocada, Kimon estava mais perdido no turbilhão de sentimentos. Por que ela olhava para ele assim? Com amor e rancor? As discussões em família eram carregadas de um mistério denso, como se estivessem falando sobre coisas que não se deviam. Kimon percebeu que a cada pergunta, um segredo envolto em sussurros se desenrolava em sua vida antes do coma. Mas o que mais o intrigava era a origem da misteriosa fonte que pagara por sua longa internação. Embora ninguém quisesse responder suas perguntas, ele notou um olhar cúmplice entre Yen Song e Yan quando o assunto surgia. Você não tem ideia dos problemas que isso pode causar, sussurrou Yen Song uma noite, enquanto a lua iluminava o caminho. Kimon sentiu frio na espinha. Faria sentido investigar? Mas e se o que encontrasse fosse mais sombrio do que poderia imaginar? E assim, na penumbra do que restara de sua vida, ele se viu em um dilema angustiante. Correr atrás da verdade, mesmo que isso pudesse ferir ainda mais os que amava, ou se acomodar na incerteza de um novo começo que ainda era um mundo desconhecido. O peso da decisão pesava sobre seus ombros, enquanto um novo dia se aproximava, trazendo consigo a promessa de revelações que podiam mudar tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Kimon estava em um lugar sombrio, contido entre as paredes do que restava de sua vida. A penumbra do quarto parecia engolir cada pensamento que tentava organizar. Ele olhou para Yen Song e Ya, ambos com expressões que mudavam rapidamente, como se estivessem em um jogo que não entendia. Os olhares cúmplices que trocavam falavam mais do que 1000 palavras. O peso do silêncio aumentava e Kimon queria gritar. Qual é o segredo? A pergunta lhe escapou, como se fizesse parte de um impulso automático. A resposta ficou presa no ar, um conjunto de respirações pesadas.
Por um instante, Yanson hesitou. Os olhos dela eram um mar agitado, e Kimon podia sentir as ondas desse caos se aproximando. Pai, nós precisamos de você. Temos que resolver isso juntos, disse Yan, a voz trêmula. Kimon sentiu a urgência nas palavras do filho, mas algo estava errado. Havia algo em seu olhar que deixava a pele de Kimon fria, uma expressão que era mais medo do que esperança. Naquela noite, enquanto a lua iluminava estrondosamente o céu, Kimon decidiu que não poderia mais esperar. Ele queria entender. Levantou-se, os passos pesados ecoando pelo corredor, e se dirigiu à sala de estar. A casa parecia mais vazia do que nunca, um casulo de lembranças e segredos não ditos. Um misto de ansiedade e determinação pulsava dentro dele. Foi quando chegou à estante, repleta de prêmios e fotos de um passado glorioso, que notou algo inusitado. Um painel na parede parecia ligeiramente diferente. Kimon puxou um dos livros e a estante se moveu, revelando uma passagem oculta. Seu coração disparou. Ele não sabia se deveria entrar, mas a mesma força que o empurrava à curiosidade também o afastava do medo. Ele não era mais o mesmo. As respostas o chamavam como um farol. No entanto, assim que o fez, o chão de madeira rangia sob os pés, e um odor de mofo semelhante ao das lembranças de sua infância invadiu seu nariz. Dentro daquela passagem, encontrou um pequeno quarto, cheio de documentos e fotografias empoeiradas. Ao examinar os papéis, Kimon quase não consegue acreditar no que via. Ali, em suas mãos, estava a prova de que sua vida era uma construção de mentiras. Os documentos revelavam um nome diferente, um passado que ele nunca soubera. Maximiliano, seu verdadeiro nome. O que era aquele nome? Um vestígio de um passado que não ousava recordar? Fotos de uma outra família cercavam um Kimon que ele não reconhecia. Olhos felizes e alegres, crianças que não eram. A confusão era como uma tempestade e ele sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Você não deveria ter feito isso. Uma voz cortou o ar. Era Yansong, sua expressão indignada. Mas algo em seu olhar começou a mudar, como se chagas emocionais viessem à tona. Você não sabe o que está fazendo? Kimon segurou os documentos como se fossem chamas. Quem sou eu, então? O que você esconde de mim? Afinal, por que você mentiu? A dor orbitaria ao seu redor como uma nuvem pressing, e ele podia sentir os olhares. Existem segredos que não devem ser revelados, Yansong sussurrou, tentando recuar, mas não havia como voltar atrás. Timon podia sentir a verdade como uma lâmina afiada. Yan estava apático, as mãos trêmulas ao tocar os papéis. Pai, você tem que entender, isso muda tudo. Mas enquanto Kimon tentava unir as peças de sua identidade, uma explosão de ruídos vindo da porta fez todos congelarem. A porta arrebentou com um estrondo e figuras encapuzadas invadiram o espaço, a tensão subindo instantaneamente. Nós sabemos o que você está procurando, Kimon. A adrenalina martelava em suas veias e em um instante tudo mudou. Ele não sabia se aqueles eram amigos ou inimigos, mas o olhar de Yansong dizia tudo. Os segredos estavam finalmente prestes a ser expostos. Gritos ecoaram, e o mundo que ele tentava entender estava prestes a desmoronar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. E qual seria o verdadeiro preço pela verdade que tanto buscava? Kimon ficou paralisado diante das figuras encapuzadas que invadiram o espaço.
O que eles queriam? Qual era o mistério que estava prestes a se revelar? O olhar de Yan Song se intensificou. Já não havia mais compaixão, apenas um misto de terror e urgência. Corram! Ela gritou, mas ninguém se moveu. Aquele momento estava congelado em um grito silencioso, como se o tempo tivesse parado. As coisas ocorreram em um borrão. Kimon sentiu o coração acelerar, os batimentos quase ressoando nos ouvidos. Um dos intrusos, mais alto que os outros, apontou para ele. Você vai descobrir a verdade, Kimon. Não pode escapar do que é. Do que você está falando? Kimon perguntou, mesmo enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Yan Song, os olhos arregalados, balançou a cabeça em um apelo silencioso. E então, como um estalo, tudo mudou. O homem alto removeu o capuz e Kimon congelou ao reconhecer o rosto. Era Carlos, seu irmão mais velho, alguém que acreditara ter perdido para sempre em um acidente há muitos anos. Kimon mal conseguia respirar. Carlos! O homem sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era algo escuro, algo sinistro. Você sempre foi o favorito, Kimon. O glorificado. Mas eu sou quem verdadeiramente sabe a verdade. Ele olhou para os documentos nas mãos de Kimon. Você não deveria ter mexido nisso. Agora é tarde demais. A verdade vai sair à tona. Carlos, o que você quer dizer? O que você sabe? Kimon sentiu um nó na garganta, um medo agudo. As lembranças de uma infância compartilhada, de momentos que pareciam perdidos, agora voltavam com uma força esmagadora. Você e seus segredos. Sempre achou que podia escapar das consequências. Mas a verdade não é um luxo, é um peso. E com um movimento brusco, Carlos avançou. Kimon só teve tempo de se afastar antes que o irmão o agarrasse. O tossir de Yan Song e o grito assustado de Yan ecoaram pelo ambiente. Mas a atenção de Kimon estava focalizada no olhar vingativo de Carlos. Você não pode me parar! Carlos gritou. Mas antes que Kimon pudesse reagir, uma luz intensa iluminou o quarto. As figuras encapuzadas se dispersaram, como sombras na luz. As paredes pareciam se esboroar e uma sensação de caos preencheu o ar. O tempo parecia distorcido e Kimon sentiu uma onda de realidade colidir contra ele. E foi então que a verdadeira reviravolta aconteceu. No tumulto, a parede por onde Kimon havia passado se desmoronou. Atrás dela não eram apenas documentos. Era uma porta. Uma porta que se abriu para um quarto muito diferente. E no fundo, um novo rosto surgiu. Uma mulher. Ela passava a mão no cabelo desgrenhado, os olhos grandes e assustados. Kimon? Ela chamou com uma voz trêmula. Você finalmente voltou. O coração de Kimon disparou. Ele reconheceu aquele rosto. Era sua mãe. Culpara quem ele não havia conhecido. Aquela mulher que sempre pensou que fora apenas uma sombra em suas lembranças. Mãe, mas eu pensei que você... Silêncio! Carlos gritou, como se quisesse apagar a semana de revelações que invadia a sala. Ela não pode saber! A tensão estava palpável como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Kimon estava no centro de um furacão. O que tudo isso significava? Sua vida, até agora, suas memórias, as verdades distorcidas, tudo começou a se desfazer. As revelações se sobrepunham em um mosaico de dor e confusão insuportáveis. Você não pode controlar o que virá. Carlos disse, ferido, como se Kimon tivesse sido o responsável por sua destruição. Kimon
olhou de volta para a mulher. Seu olhar se encheu de lágrimas, mas não havia como voltar atrás. Quem sou eu? Então, o que está acontecendo aqui? A mulher se aproximou. Os olhos se encheram de dor. Você nunca soube realmente, Kimon. O que você está buscando pode ser mais devastador do que imagina. Um silêncio carregado dominou o ambiente. As palavras dela ecoaram entre os participantes. Objetos estalavam e a verdade parecia prestes a emergir. Mas Kimon não estava preparado para o que vinha a seguir. Naquele momento, uma sirene distante começou a tocar, quebrando a tensão, trazendo uma certeza inquietante. O que eles descobrirão? O que a verdade traria? Antes que pudesse responder, Kimon se viu em um labirinto de segredos e mentiras, com cada pessoa na sala olhando para ele, esperando que ele tomasse a próxima decisão. E ele sabia, de repente, que sua vida nunca mais seria a mesma. Kimon estava no olho do furacão, sem saber o que fazer. O rosto de sua mãe, aquele semblante familiar e ao mesmo tempo estranho, refletia dor. Mas também havia uma centelha de esperança. O quarto estava em silêncios pesados. Apenas o som distante da sirene se misturava ao batimento acelerado de seu coração. Ele queria entender, gritar, fazer perguntas, mas tudo o que conseguia sentir era um nó na garganta. O que está acontecendo? Mãe, quem sou eu? Carlos, seu irmão, estava em estado de frenesi. Você não pode acreditar nela! A verdade te destruirá! A tensão no ar era eletrizante. Os rostos à sua volta estavam tensos, incrédulos. Kimon sentiu a pressão subindo, cada vez mais, como se a casa estivesse prestes a explodir. E então, algo inesperado aconteceu. O chão sob seus pés começou a tremer, fazendo todos perderem o equilíbrio. O barulho de móveis arrastando-se e objetos caindo tomou conta do ambiente. Kimon, angustiado, não entendia. O que é isso? Ele olhou para Yensong e Yan, mas os olhos deles estavam fixos na porta por onde as figuras encapuzadas haviam entrado. Algo estava prestes a acontecer. Com um estrondo, a porta estourou e uma sombra desceu sobre o grupo. Era uma figura imponente, coberta por uma capa preta, que bloqueou a luz da lua. Kimon, há muito tempo esperávamos por você. O tom era ameaçador, mas também cheio de um respeito reverente. Os olhos de Kimon se arregalaram. Quem é você? Eu sou alguém que sabe quem você realmente é. A voz ecoou na sala e um calafrio percorreu a espinha de Kimon. Você é um herdeiro, não apenas de um nome, mas de um destino. As palavras se instalaram como um veneno em sua mente. Carlos olhou para a figura com uma combinação de medo e raiva. Não, isso não pode ser verdade. É verdade, Carlos. O que você guardou por tantos anos finalmente vem à tona. Kimon é parte de algo maior, revelou a figura, avançando de forma determinada. Kimon estava paralisado. Seus pensamentos giravam. Do que você está falando? A tensão parecia cortante. O futuro que ele tentava entender se desfazia diante dele. Você não é só Kimon. A figura disse a voz agora, quase como um sussurro. Você é Maximiliano, o filho de um império que acreditavam ter terminado. E agora eles sabem que você está de volta. O silêncio foi ensurdecedor.
A revelação bateu como um raio em sua mente. O que isso significava? Seu corpo reagiu. Ele olhou para Yen Song, o rosto dela branco como papel. Vários segredos começaram a se entrelaçar em sua mente. Memórias, rostos que nunca havia visto, uma vida que nunca vivera. Carlos se aproximou, o olhar aflito. Você não pode cair nessa armadilha, Kimon. Eles querem usar você. Mas a figura não recuou. Seus olhos negros eram abismos. A verdade é que você faz parte de um jogo muito maior. E a sua mãe, ela sabe mais do que deixou transparecer. Kimon sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A dor crescia, o conhecimento de ser apenas uma peça no jogo de outros. O que mais você sabe? O que mais minha mãe escondeu de mim? Antes que pudesse ouvir a resposta, a figura se virou e, com um gesto, fez com que uma luz intensa iluminasse o quarto. As sombras pareciam ganhar vida ao redor deles. Kimon tinha que tomar uma decisão: continuar a busca por respostas ou recuar. E no meio dessa confusão, uma explosão de luz fez todos estremecerem. O chão tremeu novamente, e Kimon sentiu que o tempo estava se esgotando. As janelas tremulavam, e ele ouviu a sirene se aproximar, mais próxima do que nunca. Algo estava prestes a acontecer. Kimon olhou para sua mãe, e os olhos dela refletiam o peso dos segredos que carregava. E naquele momento, ele soube que a verdade, quando finalmente chegasse, mudaria tudo o que acreditava saber. A pergunta ecoou em sua mente: até onde você iria para descobrir quem realmente é? A luz crescia e tudo girava ao seu redor. Kimon estava sem palavras. O olhar fixo na figura encapuzada te preenchia a sala com uma presença ameaçadora. A luz cortante iluminou o ambiente, revelando detalhes que antes estavam perdidos na penumbra. Seu coração batia rápido, e os ecos da sirene lá fora pareciam se fundir ao rugido de sua mente. A única certeza era a confusão que o cercava. Maximiliano! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro. A ideia de ser um herdeiro de um império, de carregar um nome que nunca foi seu, parecia absurda. Ele olhou para sua mãe, seus olhos buscando uma resposta. A expressão dela, assustada e angustiada, só aumentava sua confusão. Você não pode acreditar nessa mentira! Carlos gritou, a voz tremendo. A tensão no ar era palpável. Kimon sentiu uma onda de adrenalina invadindo suas veias. O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse perguntar, a figura encapuzada fez um gesto que fez todos estremecerem. Tudo se conecta, Kimon. Você não é apenas um homem qualquer. Existe uma história que você está prestes a descobrir e ela não é apenas sobre você. O tom dela era sério, impositivo, e uma onda de emoção tomou conta de Kimon. Ele queria entender, mas o que viria a seguir parecia desesperador e atraente ao mesmo tempo. A casa parecia tremer, e a figura avançou, mais audaciosa. Maximiliano, você não merecia o que aconteceu, mas agora não há como voltar atrás. Com isso, ela se virou para a entrada. Um movimento brusco chamou a atenção de Kimon. As paredes pareciam vibrar e o som da sirene ficou mais intenso. Mas então, de repente, a cena foi interrompida. O bater de uma porta chocou-se contra a parede e o verdadeiro caos se instalou. Mais figuras, agora visivelmente armadas, invadiram a sala. O pânico tomou conta de todos. Não se movam! Uma voz rouca exigiu, e a sala se encheu de gritos surpresos. Kimon
estava paralisado. Aquilo não poderia estar acontecendo. Ele viu Yen-Son recuar, os olhos arregalados, e Yan agarrar a mão dela, ambos claramente em estado de choque. Mas o que mais o assustou foi o olhar de Carlos, que agora estava mais alerta, quase ansioso. "Carlos, o que está acontecendo?" Kimon gritou. Mas a resposta não veio. As novas figuras cercaram o grupo. E uma delas, um homem de rosto conhecido e uma cicatriz no rosto, olhou diretamente para Kimon. "Você não deveria estar aqui, Max. Vamos levá-lo de volta." As palavras foram como um golpe. Kimon sentiu o chão sob seus pés desmoronar. De volta? Para onde? Ele não sabia mais o que pensar. A verdade estava se escondendo nas sombras, onde mais mentiras eram arrancadas. Seu lugar é conosco. Não faz ideia do que está prestes a perder. A presença do homem exalava uma confiança opressora. Kimon sentiu como se estivesse preso no meio de um pesadelo. Se pôs na frente de Kimon como um escudo. Uma determinação nos olhos que Kimon nunca tinha visto. "Não toquem nele! Ele não faz parte dessa vida." Mas o homem apenas riu, um som gelado que ressoou na sala. "Só você é quem parece não entender, Carlos. Ele é parte de tudo isso. E agora você vai se lembrar." Kimon estava perdido. Lembranças que não eram suas começaram a aparecer. Flashes de um passado que ele mal sabia existir. E então, diante de todos, algo mais chocante aconteceu. A mulher, sua mãe, finalmente falou. "Ele não sabe que você é o seu irmão, Carlos. Ele está prestes a descobrir a verdade. E o que isso significa para nós todos." O silêncio engoliu a sala. Kimon congelou em estado de choque. "Carlos? Irmão?" Um emaranhado de emoção e confusão se misturava em seu peito. O teso da verdade estava prestes a explodir em sua vida, e ele sabia que nada seria como antes. Neste momento, os laços entre eles pareciam se romper ou se fortalecer, mas ele não podia imaginar as consequências. As figuras cercavam tudo, e ao olhar para Yen-Son e Yan, ele sentiu que uma escolha tinha que ser feita. Ele estava pronto para a verdade, mas agora o verdadeiro custo disso parecia mais alto do que nunca. E nesse instante, Kimon percebeu que estava prestes a entrar em um jogo do qual não poderia escapar. O que viria a seguir mudaria tudo, e ele estava no centro do furacão. Kimon estava paralisado, a sala cheia de tensão e segredos. O olhar de sua mãe, cheio de dor, e a raiva esfumaçada no rosto de Carlos deixavam claro que a verdade era uma faca afiada prestes a cortar. Mas antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, um estrondo vindo da porta principal deixou todos em alvoroço. A porta arrebentou e uma figura obscura apareceu. O coração de Kimon disparou. Quem? Quem é você? Ele mal conseguiu emitir a pergunta. E antes que pudesse processar a cena, a figura se aproximou, revelando um rosto que até então só ficara na memória. Era Miguel, um velho amigo da família que tinha desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Miguel? Kimon sussurrou, mal conseguindo acreditar. O que você está fazendo aqui? A incredulidade preenchia a sala. Eu voltei, Kimon, e a verdade que você está buscando está mais perto do que imagina.
Miguel apontou para os documentos nas mãos de Kimon, e algo em seu olhar denunciava urgência e desespero. Você não sabe quem realmente está cercado por mentiras. Carlos apertou os punhos, indignado. Você não sabe o que está dizendo, Miguel. Isso não é um jogo. O desespero se alastrava pelo ambiente. Kimon sentiu que o chão sob seus pés estava tremendo, e a tensão aumentava a cada segundo. Miguel não recuou. A vida de Kimon não é o que parece. Você precisa entender, Kimon. Você não tem apenas um irmão. Você é também parte de um legado que vai muito além do que você imagina. Kimon estava confuso e mais interessado do que nunca nas palavras de Miguel. Que legado? O que você quer dizer? Ele sentiu a pressão em seu peito aumentar e o nó na garganta se apertou. É hora de você saber a verdade completa, Miguel disse. E neste instante, tudo mudou. Um grito de Yenson cortou o ar. Ela se virou para Kimon, os olhos arregalados, e disparou. Kimon, pare! Eles estão vindo atrás de você! A urgência em sua voz fez o sangue de Kimon gelar. Então, a porta dos fundos se abriu com um golpe e mais figuras encapuzadas apareceram. O caos explodiu. Kimon não teve tempo de processar. A sensação de perigo iminente o dominou. Um empurrão brusco o afastou e ele ouviu Yensong gritar: "Corra, agora!" Mas a verdade passou por ele como um turbilhão. Miguel se lançou à frente, tendo uma luta corpo a corpo com um dos intrusos. Kimon só conseguia pensar em como tudo desmoronava ao seu redor. Ele estava perdido. E então, uma voz alta cortou a confusão. "Chega! Todos vocês estão em perigo aqui!" Mas não da forma que pensam. Era a mulher que Kimon havia visto antes. Sua mãe. "Kimon, você não é um milionário. Você é um bastardo. O verdadeiro herdeiro é..." Ela hesitou, a sala em silêncio. Um eco de expectativa pairou no ar. O mundo pareceu parar quando a verdade estava prestes a sair. E antes que Kimon pudesse absorver, um tiro disparou. A cena em câmera lenta, com Miguel caindo no chão e Kimon ouvindo o estrondo do impacto ecoar. O queixo de Kimon caiu. O espaço estava cheio de terror e desespero. O que estava acontecendo? A sala virou um campo de batalha. O corpo de Miguel imóvel no chão, a vida esvaindo-se. E Kimon sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado. "Miguel!" Sua voz saiu em um grito agudo. Ele não conseguia compreender. Os intrusos recuaram, e a mulher olhou para Kimon, os olhos cheios de sabor amargo do que estava prestes a ser revelado. "Agora você precisa entender. Tudo isso está interligado. A verdade que você procura pode custar mais do que você imagina." A sirene ainda soava, mas agora parecia distante, como se Kimon estivesse vivendo em um pesadelo. Olhava para o corpo de Miguel e sentia que a realidade estava desmoronando. Kimon precisava escolher: continuar a busca pela verdade ou desistir e enfrentar um futuro incerto. E ele sabia, a vida dele nunca mais seria a mesma. Kimon ainda estava em choque, o olhar perdido no corpo imóvel de Miguel no chão. O som da sirene parecia ecoar de um lugar distante. Tudo o que estava acontecendo parecia um pesadelo episódio por episódio. O peso da verdade, que agora parecia estar prestes a emergir, só aumentava a tensão no ar. Mas antes que pudesse reagir, a figura encapuzada que restava fez um movimento brusco. "Maximiliano é mais do que você pensa. A verdade vai além do que você pode imaginar." A voz soava como um trovão em meio ao caos. Kimon virou-se,
seus pensamentos desmoronando em sua mente enquanto sentia que cada segundo era uma eternidade. Foi então que a mulher, sua mãe, se adiantou. Kimon, não é tão simples assim. A voz dela tremia e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você não conhece toda a história. Mas antes que ela pudesse continuar, a figura encapuzada interrompeu. O que você esconde é o que vai determinar seu futuro. Kimon tentou processar tudo. O que você quer dizer? O que mais eu não sei? Ele sentiu um nojo na garganta. A verdade era uma sombra pairando sobre ele, e ele estava prestes a ser engolido. Carlos ainda na frente de Kimon. Explodiu! Não escute! Eles só querem te manipular. À sua frente ainda parecendo uma barreira, mas seu rosto estava irreconhecível. Os olhos brilhando com fúria e medo. Miguel estava no chão, e a imagem não saía da cabeça de Kimon. O desespero tomou conta dele, e ele tornou-se um ponto focal do caos. A figura encapuzada finalmente avançou, e Kimon percebeu que as pessoas que estavam atrás dele se moviam lentamente, quase à sua espera. A tensão estava palpável. Eu escolho a verdade, Kimon declarou. O que isso significava? Ele não sabia, mas tinha que saber. Um silêncio cheio de expectativa tomou conta do ambiente. Até a sirene parecia ter hesitado. E então a figura encapuzada viu um espaço em branco, uma oportunidade. Com um movimento rápido, puxou uma faca que reluziu sob a luz fraca. Kimon sentiu o frio subir pela espinha. Vocês tiverem a chance de silenciar a verdade, mas agora não há como voltar atrás. E antes que alguém pudesse fazer algo, ele atacou Kimon. O tempo pareceu desacelerar. A faca cortou o ar, mas um grito impiedoso ecoou pela sala. A mulher mais velha se lançou à frente, o ato instintivo. Timon viu tudo em câmera lenta. A lâmina atingiu seu destino. Mãe! Ele gritou. O impacto gerou uma onda de choque. Kimon sentiu cada batida do seu coração e a adrenalina percorrendo suas veias. Quando a figura encapuzada avançou, a mulher já estava no chão, a vida esvaindo-se rapidamente. Você trouxe isso para nós? Ela sussurrou antes de cair. O olhar de Kimon foi de total abismo. A figura encapuzada ficou em pé, triunfante, mas Carlos não hesitou. Ele avançou, os punhos cerrados, mas Kimon se sentiu paralisado. A dor do que acabara de acontecer tomou conta dele. Mãe! O olhar de Carlos voltou-se para Kimon, cheio de uma determinação intensa. Precisamos sair daqui. A verdade pode esperar. Kimon se via lutando contra o desejo de gritar, de chorar. Mas enquanto tentavam se mover, o piso sob eles começou a tremer novamente. Um estrondo ensurdecedor ecoou no ar. O teto começou a desmoronar, a poeira se espalhando. Kimon tentou focar, mas o grito de Ian cortou o espaço. Pai, socorro! O pânico encheu a sala. O tempo parecia ter parado de novo, cada segundo se arrastando. E então, quando tudo parecia perdido, o chão ruiu sob seus pés. Um buraco se abriu, sugando tudo ao seu redor. Kimon sentiu a mão de Carlos agarrar seu braço, puxando-o. Vem! Não há tempo! Os feixes de luz se apagaram. A última visão que teve de sua mãe ecoou em sua mente. E a dor se transformou em uma nova determinação. Ele não podia deixar aquilo terminar assim. Mas enquanto caíam em direção ao desconhecido, uma última verdade e um grito escaparam. Você não é quem pensa que é, Kimon.
Uma voz familiar, e a escuridão o engoliu. A queda era livre, e ele não sabia o que encontraria ao fundo. E tudo que ficou era dúvida. O que havia realmente acontecido com sua mãe? Que segredos ainda estavam enterrados nas profundezas? Kimon sentiu o corpo cair em direção a um abismo escuro e desconhecido. A adrenalina disparava em suas veias, e a imagem de sua mãe caindo se repetia em sua mente. O medo envolveu seu coração, e a escuridão era opressiva. O que aconteceria quando batesse no fundo? Então, com um impacto brusco, ele aterrissou em um chão macio. Tudo ficou em silêncio. Com dificuldade, levantou-se, o coração ainda acelerado, mas a mente confusa. Para sua surpresa, o novo ambiente era iluminado, e logo percebeu que estava em uma sala estranha, cheia de objetos de valor. Obras de arte, relíquias e móveis luxuosos que pareciam ter saído de um museu. Enquanto examinava o lugar, uma mulher apareceu, e Kimon quase não pôde acreditar. Era a mesma mulher que o havia chamado de Maximiliano antes. Seu olhar era intenso, e o sorriso gelado. "Bem-vindo de volta, filho", ela disse, com uma voz firme, mas cheia de emoção. Finalmente está pronto para a verdade. Kimon não sabia o que sentir. Ele olhou ao redor, confuso. "Quem é você? O que está acontecendo?" Ele estava no meio de um redemoinho de perguntas, mas enquanto falava, algo lhe disse que conhecia aquela mulher. A voz dela ecoava em seus pensamentos. "Você vai entender logo, querido", ela disse, seus olhos flashando. "Mas antes você precisa saber que não está em perigo, ainda." Ela gesticulou com a mão, e um holograma de imagens começou a surgir no ar. Eram fotos antigas e documentos que faziam parte de uma história que ele nunca conhecera. Fascinado, mas apavorado, Kimon se aproximou e viu uma imagem de um casal sorridente. Ele reconheceu a mulher como sua mãe, mas o homem ao lado dela era um verdadeiro estranho. "Quem é ele?" Kimon perguntou, um frio na barriga. A mulher sorriu de forma enigmática. "Ele é seu pai, Maximiliano." A verdade sobre sua origem é complicada. A expressão dela escureceu. Seu pai não era quem parecia. Ele estava envolvido em um mundo que você não conhece. Um mundo perigoso. Kimon sentiu um aperto no coração. "E a minha mãe? Ela sabia disso tudo?" As palavras saíram quase como um grito. Cada vez mais, ele sentia que a vida que vivia era uma mentira. Sim. E não, ela fez escolhas difíceis. Havia perigos que a cercavam, e um segredo prestes a ser revelado. Um segredo que a obrigou a se proteger. A mulher deu um passo à frente, e Kimon percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Mas a questão não é só a missão que ela enfrentou. É sobre você, Kimon. Você é a chave para um jogo que começou há muito tempo. Ele sentiu como se um peso tivesse caído sobre seus ombros. "Um jogo? Que jogo? E por que eu sou a chave?" A mulher olhou fixamente para ele. "A única razão pela qual você voltou é porque estão atrás de você. Aqueles que quiseram seu pai fora de cena desejam o que ele deixou para você. Poder, dinheiro e conexões." A expressão dela endureceu. "Muitos farão qualquer coisa para recuperar o legado." "O que você quer que eu faça?" Kimon perguntou, a voz tremendo. Ele mal conseguia aceitar a avalanche de informações. "Você precisa escolher: aceitar seu legado ou se esconder para sempre." A tensão na sala se tornava palpável.
Mas antes que pudesse processar, um alarme começou a soar. Luzes vermelhas piscaram e os gritos de alguém ecoaram no fundo. Para sua surpresa, a mulher disse: "Agora não temos tempo! Eles estão aqui! Você precisa ir!" "Para onde?" Kimon gritou, mas a mulher já se movia, puxando-o pelo braço. "Essa seja a sua escolha, Kimon. A única certeza é que, se você quer saber a verdade, precisa ir antes que eles cheguem." E enquanto corriam, um pensamento cortou pela mente de Kimon como um raio. E se todo esse tempo ele fosse apenas uma peça no jogo de outros, sem nem saber? Enquanto saíam pela porta, uma voz familiar atingiu seus ouvidos e parou seu coração. "Kimon, espere!" Era Yan. Kimon congelou. A expressão despreparada do filho refletia terror. "Pai, eu não sabia que você estava aqui." Kimon sentiu seu estômago revirar. O que Yan estava fazendo ali? E o que ele tinha a ver com tudo aquilo? A mulher olhou para Kimon e suspirou. "A verdade não é algo que você pode evitar. Não é só sua vida em risco agora, Kimon. É a dele também." As palavras dela cortaram como um golpe, e Kimon percebeu que tudo o que ele pensava saber estava prestes a desmoronar. Entre a escuridão e a luz, a escolha tinha um preço: a vida de seus entes queridos. E quando ele finalmente estava prestes a tomar a decisão, um estrondo ecoou pelas paredes da sala. A porta se abriu de uma vez e o terror reinou. Figuras encapuzadas e a voz de Carlos ressoaram como trovão. "Você não pode escapar da verdade, Kimon. Nós estamos aqui para acabar com isso de uma vez por todas." As palavras dele ficaram suspensas no ar, como um aviso sombrio. O que viria a seguir mudaria tudo. E Kimon percebeu que a realidade era muito mais complexa do que imaginava. Que segredos ele teria que enfrentar para proteger aqueles que amava? E no meio de tudo isso, quem realmente era ele? Kimon congelou. A sala parecia girar ao seu redor, enquanto as palavras de Carlos soavam como um eco distante, reverberando em sua mente. "Você não pode escapar da verdade, Kimon. Nós estamos aqui para acabar com isso de uma vez por todas." As figuras encapuzadas avançaram. A tensão era palpável. O que tudo isso significava? Kimon sentiu um frio na espinha e a urgência se misturava com o desespero em seus pensamentos. "O que está acontecendo? O que vocês querem de mim?" A voz dele estava mais alta do que pretendia, mas o medo era insuportável. "Pode não saber, mas é você quem tem a resposta." Uma das figuras, um homem com uma cicatriz no rosto, se avançou em sua direção. Kimon olhou para sua mãe, depois para Yan Song e Yan, todos paralisados pelo terror. Kimon tentou se mover, mas algo o segurava, um peso invisível. "Corram, agora!" Yan Song gritou, mas já era tarde. O homem com a cicatriz ergueu a mão e gesticulou. De repente, a sala se encheu de luz e som. A energia no ar estava elétrica, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. Kimon mal pôde processar. O que vinha a seguir parecia mais um pesadelo do que a realidade. E então, em um instante, tudo explodiu. A luz brilhou de uma forma intensa e ele pôde ouvir gritos, não só das figuras encapuzadas, mas também de sua mãe. "Maximiliano, não!" Ela gritou. Kimon sentiu uma dor no peito, uma necessidade premente de entender o que isso significava. Mas antes que pudesse se mover, um tiro ecoou na sala e tudo ficou em silêncio. Kimon virou-se para ver onde a bala havia atingido, coração martelando. O tempo parecia preso em câmera lenta. E então ele viu sua mãe caída no chão,
Um golpe brutal em seu lado. O sangue se espalhou, cor vermelha encharcando o chão. Não, mãe! O grito saiu como um rugido e Kimon se lançou para perto dela. O mundo ao redor se desfez em pedaços, enquanto sua mente tentava compreender a cena diante de si. Yenson estava paralisada, a expressão em choque, e Ian chorava, desesperado. E Carlos, antes tão feroz, agora estava imobilizado, seus olhos fixos em Kimon, uma mistura de horror e a dolorosa realidade. Eu não queria que isso acontecesse. O desespero reverberava em sua voz. É tudo culpa minha. Kimon não sabia se o que estava sentindo era apenas dor ou algo mais. Ele abaixou-se, segurando sua mãe com força, como se pudesse retirá-la daquela realidade cruel. Mãe, não me deixe, por favor. Mas a luz em seus olhos começou a se apagar. O piso ainda tremia ao redor deles, enquanto as figuras encapuzadas recuavam, como se a cena os tivesse deixado sem palavras. E a mulher que Kimon viu anteriormente, sua mãe, soltou um último suspiro. Maximiliano, você precisa saber, a verdade virá até você. Não desista. Com essas palavras, seus olhos se fecharam. Kimon sentiu sua alma se despedaçar. Não! O horror o envolveu, e naquele instante a raiva tomou conta dele. Ele se levantou, a vida de sua mãe escorrendo entre os dedos, e encarou as figuras encapuzadas. Vocês vão pagar por isso. Vocês não vão escapar. O homem com a cicatriz sorriu de maneira sombria. Você está apenas começando a entender. E a verdade é que ela nunca poderia realmente protegê-lo. As palavras ecoaram e uma sombra de preocupação passou pelo rosto de Carlos. Mas Kimon não estava ouvindo mais nada. Ele se sentia como uma caverna de desespero, a dor repleta de uma fúria que não sabia que existia. O que você quer dizer? Ele gritou, a voz se fragmentando. E enquanto tentava controlar a situação, uma das figuras encapuzadas fez um movimento rápido, jogando algo metálico em sua direção. Kimon agarrou a arma. Por um momento, tudo ficou quieto. O chão estava coberto de sangue e o ar era denso, carregado de mentiras e segredos. Ele olhou para Carlos e para sua mãe. Uma verdade estava se formando em sua mente. Você não é quem você pensa que é, Kimon. O homem com a cicatriz disse de novo, quase como se estivesse se divertindo com seu horror. O que você sustentou por tantos anos é uma ilusão. Então, o chão sob seus pés começou a rachar. O que estava acontecendo? Ele teve uma visão de um futuro apocalíptico, com pessoas que ele amava sendo levadas. A conexão entre todos ali era mais profunda do que imaginava. Ele sentia como se a vida estivesse escorregando por entre seus dedos. Antes de tudo desmoronar, a última revelação estava prestes a ser desencadeada. E ele sabia que isso mudaria tudo para sempre. Eu vou descobrir a verdade, e quando o fizer, não haverá mais segredos. Mas enquanto a sala continuava a ruir, uma luz intensa rompeu a escuridão, revelando algo que Kimon nunca poderia ter previsto. Ele estava prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia. E com isso, seu destino e o de seus entes queridos estavam prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Kimon sentiu a adrenalina disparar quando a sala parecia ruir ao seu redor. O som do caos ecoava e a verdade gritava em sua mente. Ele olhou para Carlos, que agora tinha a expressão de alguém em conflito. Ainda assim, o peso da culpa o tornava mais que um adversário. Você nunca quis isso, não é?
Kimon perguntou, sentindo uma conexão estranha, quase fraterna, apesar de tudo. Não, mas é tarde demais. A voz de Carlos era fria, mas a dor em seus olhos dizia outra coisa. O homem com a cicatriz se preparou para continuar a luta, mas Kimon, aferrado ao instinto de proteger sua família, virou-se para sua mãe, que jazia no chão. Ela havia dado tudo por ele, e agora tudo o que restava eram seus últimos conselhos, ecoando em sua mente. Você precisa escolher, Kimon. A voz do homem com a cicatriz cortou o ar pesado. Lute contra nós, e você verá todos que ama sofrendo. Angustiado, Kimon fechou os olhos por um momento. A cena de sua mãe caindo se repetia em sua mente. Nunca, eu não deixarei isso acontecer! Ele ergueu a arma que se encontrou em suas mãos. Mas não queria atacar. Não assim. Kimon precisava entender. Você ainda não viu a verdade, disse o homem, um sorriso malicioso se formando. Apenas se submeta e tudo ficará claro. Mas Kimon não poderia. Não depois de tudo. Eu não quero mais mentiras. Kimon gritou, e com um impulso crescente ele mirou a arma para o chão. O gesto rasgou a expectativa na sala, e as figuras encapuzadas hesitaram. A verdade vem até mim, e não serei mais um fantoche em suas mãos. O grito de Kouta se ressoou com determinação. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Kimon conseguiu observar como a tensão se dissipava. Carlos tinha lágrimas nos olhos, como se lembrasse de quem eram antes de tudo isso. Yansong e Yan observavam, hesitantes, enquanto a sala voltava ao normal. Era uma cena de expectativa, de luta interna e desejo. A verdade não vai doer se você não se esconder dela, disse a mulher que antes tinha sido sua mãe. Ela estava de pé ao lado de Kimon, a força dela agora mais tangível do que nunca. Você é mais forte do que imagina, e temos que nos unir para desmantelar isso tudo. Kimon respirou fundo. Eu não deixarei você ou Yan na mão deles outra vez. Ele sentiu a força da decisão borbulhar dentro dele. O homem com a cicatriz olhou de Kimon para Carlos, confuso. Vocês acham que têm o poder? Precisam entender que não há saída para o que vocês começaram. Mas a fraqueza em sua voz era inegável. Talvez não me conheça como pensa, Kimon disse, com um brilho de determinação nos olhos. Não sou mais o boneco que você pode manipular. Ao dizer isso, Kimon percebeu que, apesar do caos ao seu redor, havia a luz de uma verdade se formando. Os segredos não eram mais poderosos do que sua determinação de lutar pela sua família e pela verdade que foi escondida. E assim, com um movimento decidido, ele se virou para os outros. Estamos juntos nisso e nunca mais deixaremos que os segredos nos dividam. As palavras ressoaram e por um momento tudo parecia quieto. Ele sabia que não havia mais volta, que a batalha real estava prestes a começar. As figuras encapuzadas avançaram, mas Kimon se preparou. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas havia também esperança. Era hora de descobrir a verdade que estava oculta sob tantas mentiras. Kimon estava pronto para o que viesse, porque a luta pela verdade começava ali e agora. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o canal de uma forma que seus amigos vão sentir também. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer